No nosso bate-papo de hoje, a minha convidada especial, ela é acadêmica de medicina, Raíza Macedo. Vai nos contar como que foi que o digital cruzou seu caminho. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais dela. Meu nome é Raíza, eu sou acadêmica de medicina pela UFRJ, estou entrando agora no meu 8º período. Eu estou entre neurocirurgia, entre cirurgia plástica, o trauma também me agrada muito. Por quê? Eu gosto da emoção, eu gosto de trabalhar com adrenalina. Eu não gosto muito de monotonia, então o trauma pra mim me encanta nesse sentido. Sou daquelas que, professor, deixa eu acompanhar a sua cirurgia. E eu acompanhei um cirurgião, um neurocirurgião, que era professor meu, foi meu professor, depois que ele fechei o período com ele, eu acompanhei neurocirurgias. E eu vi um caso que é muito marcante pra mim, que era de um paciente jovem, que mais ou menos aos 17 anos ele sofreu uma queda de moto. E ele estava sem capacete. E ele teve um traumatismo crânioencefálico, que a gente chama, né, que é o TCE. E o caso dele foi tão grave que o médico que operou ele, porque o nosso cérebro não aguenta pressão. Então, o que acontece nesses casos? Quando o cérebro incha, a gente remove parte do crânio numa cirurgia, chamada de craniectomia ou craniostomia. E a gente deixa espaço, deixa aberto mesmo. A gente remove esse osso, implanta em algum outro lugar do corpo, para ele não morrer, porque a gente tem essa ideia de que o osso é morto. Não, o osso é muito ricamente vascularizado. Então a gente implanta isso em alguma parte do corpo para que esse osso seja vascularizado, se mantenha vivo. E a gente deixa esse cérebro exposto, protegido, lógico, por material biológico que a indústria farmacêutica fornece, para dar espaço para esse cérebro expandir. E eu lembro que o caso desse menino era tão grave que o primeiro cirurgião que abordou esse paciente desacreditou tanto do menino que achou que ele não sobreviveria e jogou o crânio dele fora, as duas partes. E aí a gente esperou todo o processo de desinchar para você poder retornar. Quando resolveu retornar, não tinha calota craniana, que a gente chama, né? O crânio, sim, né? Entendi. Em termos técnicos, isso é a calota craniana. Já tinha sido jogado fora. Que é uma loucura em si só o médico desacreditar, né? Porque se você desacredita que uma cirurgia vai salvar uma vida, por que você submete esse paciente a uma cirurgia? Era uma cirurgia que a gente chama de bioplastia, cranioplastia, né? Que a gente pega uma placa realmente de um material sintético, de um polímero sintético, e você molda ele no formato de um crânio. E você bota aquilo ali e substitui uma calota craniana, assim. É incrível. É incrível. Porque o quanto a medicina avançou, sabe? Como que você vê esse avanço tecnológico dentro da medicina? Para tantas coisas hoje veio beneficiar a medicina. Como é que você está enxergando isso? Tá aí os exemplos de exame de PSA, por exemplo, para rastrear câncer de próstata. Como avança hoje em dia? A medicina ela avança o tempo inteiro. O meu próprio staff antigo tinha o seu próprio ultrassom portátil. Isso é muito legal, que a gente consegue levar o ultrassom à beira do leito para o paciente. Verdade, verdade. Isso facilita muito na ajuda. Demais isso. Porque assim, numa rotina de um hospital público, que a gente sabe que é precária no Rio de Janeiro, isso ajuda muito. Às vezes a gente tem que fazer uma medicação intravenosa no paciente que precisa ser numa veia calibrosa, que a gente chama de um acesso venoso central, a gente precisa às vezes guiar por ultrassom. E isso, nem todo hospital tem um ultrassom disponível assim. Então, tendo o seu próprio ultrassom, nossa, isso é fantástico. Isso facilitou a vida de muitas vezes. Muitas vezes eu não consegui pulsionar o paciente, e aí eu chamei alguém que acima de mim, que tinha mais experiência, que também não conseguiu, chamou meu staff, que também não conseguiu. E aí, por fim, a gente recorreu ao ultrassom e descobriu que era porque a veia do paciente estava colabada. Então, realmente não tinha como pegar. Ela estava tão desidratada que a veia dela tinha fechado. Tecnologia, a gente pensa que está estagnado, mas não. A medicina avança muito em muitos campos. E você descobriu um importante aliado que é o digital para poder levar até as pessoas esse atendimento ao público. Sempre me preocupava, assim, é uma preocupação até hoje de o quanto a gente é jogado no mercado e todo aluno se sente despreparado, porque a partir do momento que você se forma, é o seu carimbo, você é médico e responsável por aquela vida. Então todo mundo se sente despreparado. Então a minha ideia, eu fiquei pensando, por que não trazer especialistas e abordar temas recorrentes numa emergência, por exemplo? Por que não a gente traz
determinado tema, um exemplo, um traumatismo, traz um neurocirurgião e vamos abordar, e vamos fazer um podcast onde esse neurocirurgião mostre para esse recém-formado, para outras pessoas também pode ser importante, como abordar esse paciente, que esse profissional venha com um guideline atualizado para esse estudante que acabou de ser jogado no mercado. Ele é um médico, mas assim, dá muito medo, sabe? É muita responsabilidade. E ele possa ter essa segurança de estar acompanhando e ver, sabe? A opinião dele. Por que não um assunto tão recorrente como é um infarto, sabe? Acidente cardiovascular é uma das maiores causas de morte no mundo. Por que não trazer um cardiologista, explicar? E por que não explicar como abordar esse paciente numa emergência? Querendo ou não, o primeiro emprego de todo recém-formado é trabalhar na emergência, entendeu? Então, você é jogado num ambiente onde você se sente inseguro e você atende pacientes extremamente graves. E você... Porque, sabe? É enlouquecedor, assim, é realmente assustador. No ambiente de um hospital público, que você não tem recurso, no ambiente onde os pacientes são extremamente graves, porque geralmente são pacientes também sociais, que não têm recursos, você tem que lidar com tudo isso acabando de pegar sua carteira, de seu registro médico. Então, seria uma forma desse estudante ter um apoio, porque ele vai poder acompanhar esse profissional de saúde guiando ele, assim, ele vai poder saber no guideline e saber o que fazer, como se comportar, sabe? Trazer especialistas em temas recorrentes, assim. A princípio serão esses temas recorrentes na emergência. E trazer especialistas nessas áreas e, se possível, integrar até, entendeu? Vai virar pauta de estudo também, né? Tomara! O seu podcast. Que bacana, Raíza. Que legal. É porque eu comecei a ver isso em mim. Era uma preocupação minha. E eu comecei a conversar com pessoas ao meu redor. E é uma preocupação delas, assim. Amigos que eu conheço, que se formam, que vão se formando. E eu pergunto, e aí? Como é que tá sendo estar médico? E todo mundo fala, eu não me sentia preparado. Eu pedia para acompanhar plantão junto com um amigo que também se formou junto. Então, o mercado está precisando disso. De um acompanhamento, por que não informação? Levar essa informação a essas pessoas, sabe? E eles poderem acompanharem, estarem sempre atualizados. Porque a ideia é realmente ser uma conversa leve, sabe? Mas que leve a informação, leve ao conhecimento. Vai agregar, né? Vai agregar, que traga um guideline atualizado para esse estudante recém-formado lançado no mercado. O nosso bate-papo é muito importante, Raíza, porque além de ser interessante em ouvir você, é esclarecedor para essa pessoa que está nos ouvindo. Não só pelo profissional da medicina que pode estar aqui acompanhando a nossa entrevista, mas também para vários outros profissionais. Eu sempre falo nos meus vídeos que não tem mais por onde fugir, não tem mais como voltar atrás. O vídeo, a produção de conteúdo para você expressar o que pensa, até mesmo como é o seu caso, de chegar até as pessoas e auxiliar ela com informações relevantes e claro, ainda mais sobre medicina, saúde para a população. Isso é uma prestação de serviço qualificada que você está pensando em fazer, que é o seu podcast. E isso é interessante. A gente vai tentar tornar isso um assunto palpável a todos, assim. Porque você pode ser o primeiro a socorrer alguém na sua casa que venha a sofrer um infarto, por exemplo. Então você pode, por exemplo, saber ali as medidas iniciais de suporte enquanto uma emergência não chega. São minutos que fazem diferença, assim. E você pode ser aquela pessoa que vai ser a primeira a socorrer ela. Um parente seu, uma mãe sua. E você tem que estar apto, assim, sabe? Porque é uma vida humana que você pode estar salvando. Por exemplo, num politraumatizado, alguém que sofreu um acidente de trânsito em alta velocidade. Eu posso trazer um cirurgião de trauma, eu posso trazer um neurocirurgião, eu posso trazer um cardiologista, um clínico geral. E fazer essa reunião. E a gente aborda de uma forma interdisciplinar esse assunto. Sabe? O aluno consegue ter uma visão geral de todas as especialidades que estão em volta daquele paciente, porque a gente, como médico, não atua sozinho, sabe? Isso é importante, porque o que a gente faz é para salvar a vida. Eu sempre fui a favor da democratização do acesso ao ensino, sempre.
Quando eu passei no meu vestibular, eu fui convidada a participar de um curso pré-vestibular comunitário, onde vestibulandos, assim, que não tem direito a essa educação de qualidade porque não tem condição financeira para concorrer, com alunos de escolas caríssimas. Então, universitários se juntaram num projeto totalmente voluntário real. E a gente dava aula, a gente disponibilizava material, a gente se prontificava a tirar qualquer dúvida para conseguir que essa população conseguisse adentrar uma faculdade pública. Se eu não tivesse estudado muito, porque para passar para medicina, todo mundo sabe, é estudar muito. Para passar numa faculdade pública, que é o FRJ, onde eu estudo, eu não conseguiria estar numa faculdade particular. Não é a realidade de nem 10% da população. E eu tenho noção desse meu privilégio. Agora, vamos saber um pouquinho de você? Conta aí como é que foi tudo. Como é que a medicina cruzou seu caminho? Não é essa história que vem de que é um dom. Não existe isso. Não é. Acho que vocação é cuidar de gente. Vocação é você gostar de cuidar de gente. Medicina é um sonho que você bota em prática e você vai atrás. Medicina é um meio. Mas a vocação é você nasceu para cuidar de gente. Você tem empatia para isso, sabe? E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu estudei bastante. No meu ano que eu passei para vestibular, não foi de cara, não é fácil. É uma realidade para todo mundo. Ninguém passa de primeira. Para não falar ninguém, ser muito taxativo. Uma pequena parcela da população passa de primeira. E eu fui batendo na trave até a hora que eu consegui entrar, sabe? Eu passei para veterinária, eu desisti de veterinária justamente por eu não aguentar. Aí eu passei para faculdade de Direito, na UF. Passei em sétimo lugar, passei em sétimo lugar na época. E aí eu falei, tô tão perto, sabe? Porque a medicina ela vai te esgotando durante o caminho, porque é cansativo. O processo do vestibular é cansativo. E aí eu falei, vai ser meu último ano, sabe? Eu tô cansada. Eu sou humana. E aí eu dei todo o meu gás. Se emociona com isso, né? Me emociono. Foi um ano difícil. Por que assim? Pode contar um pouquinho pra gente? Posso, com certeza. Sim. Porque assim, no meu ano de vestibular corria tudo bem. Até que no dia mais ou menos 4 de novembro minha avó adoece. Meu Deus. Não, de 4 não. Foi antes. Dia 4 de novembro foi a primeira prova do Enem e a segunda foi dia 11. Uma semana antes da minha prova, minha mãe me liga e fala: olha, dá uma olhada nos exames da sua avó que eu recebi. Eu dei uma olhada nos exames e a função hepática dela no exame estava muito alterada. E a minha avó já tinha tido um histórico de câncer de mama depois dos 80 anos. Quando eu olhei aquilo, eu bati de olho e falei, nossa, isso tá com cara de ser uma recidiva de um câncer. Entendi. Mas aquilo não mexeu comigo, porque eu tava muito... Não só porque eu tava focada, porque assim... A gente vai se acostumando, assim, ao longo da vida, a lidar com isso. E eu tinha que portar essa notícia pra minha mãe. E foi difícil, né? Porque ninguém esperava, ninguém sabia interpretar um exame. Eu tava mais próxima porque, como eu sempre gostei, eu interpretava os exames, eu procurava, eu sempre fui curiosa. E eu falei, olha, eu acho que a minha avó tá com câncer de fígado. E todo mundo falou, não, acho que não. Ela tá em remissão já há 5 anos que não encontram nada. Eu falei, gente, mas a função hepática da minha avó tá tão alterada, pra tal ponto dela tá reclamando de dor como ela tá, é alguma coisa muito avançada, porque o fígado é um órgão bem silencioso, assim, pra doer. E aí eu lembro que minha mãe levou ela numa emergência, porque ela tava passando muito mal nesse dia. Eu falei, vó, vai numa emergência. E ela não queria incomodar. Eu falei, vó, vai, se a senhora tá com dor agora, imagina de madrugada, isso tende a piorar. Minha avó foi numa emergência. Pelo menos ela tomou medicação. A médica olhou o exame e falou, realmente, é melhor a senhora levar ela no oncologista dela. Oh, meu Deus. Isso caiu num domingo de madrugada. Só que na segunda era dia dos servidores, então tava tudo fechado. Minha avó tratava no INCA. O INCA tava fechado também. E aí numa terça-feira, a minha avó deu entrada no INCA. E eu não pude visitar minha avó, porque minha prova ia ser no domingo. Entendi. Então assim... Desculpa. E ela acabou falecendo? Ela esperou ainda. Entendeu? Sério, cara? Sim.
Tudo bem. É minha história. Sim. Me torna o que eu sou. E tá registrado aqui para seus filhos, para eternidade. E o que acontece? Eu tive que fazer prova. E foi num momento que, assim, minha avó internou numa terça-feira muito mal, e minha prova ia ser no domingo. Então, assim, eu falava assim, eu me preocupava muito com o que... Eu tava no meio de... Eu tô no reta final da minha prova, eu estudei o ano inteiro pra estar aqui nesse momento. Minha avó tá internada. Eu tenho mais 15 dias pra fazer, porque as provas são intercaladas, uma semana de uma disciplina e uma outra semana de outras. Eu falei, mãe, eu não consigo ir agora, mas avisa pra minha avó que quando terminar minha prova eu vou. Minha avó não aguentou, assim. A última prova foi no domingo, dia 11. Na segunda-feira que eu ia visitar, minha avó faleceu 5 horas da manhã. Parece que ela esperava que eu fizesse a minha prova pra ela ir embora, sabe? Isso me pesou muito, porque assim, foi uma escolha que eu tive que fazer, sabe? Não vou dizer pra você que eu me arrependo e não quero parecer uma pessoa fria, mas assim, minha avó tinha feito a história dela. Eu tava fazendo a minha. Não tem nem como você ser fria diante do que a gente tá vendo. Entendeu? Por mais que você justifique. Eu só queria que ela esperasse um pouquinho. Só pra eu poder me despedir dela, mas tudo bem, correu. E aí eu entrei pra medicina. Com certeza, se ela existe vida após a morte, ela tá muito feliz. Sim. Com certeza de ter visto, porque eu sou a primeira mulher, primeira neta, eu sou a primeira parente, eu sou a primeira da família, de todas as gerações das minhas 2 famílias, materna e paterna, a ser médica. Eu vim para abrir portas dessa família. E o interessante é que você não desistiu. E melhor ainda, está buscando mais informações, vendo meios para fazer chegar até essa pessoa mais informações sobre a medicina. Isso é enriquecedor e alegra da nossa parte em poder saber que uma jovem como você está interessada em levar o melhor para a população. A ideia é poder ajudar, sabe? Surgiu a ideia de salvar vidas, sabe? Para salvar a vida a gente tem que estar apto. Então vamos tentar capacitar o máximo de pessoas possíveis, levar essa informação a elas, sabe? E é engraçado essa virada de chave, né? Porque eu sempre tive a visão, a medicina ela é muito tradicionalista. Em modo geral, assim. A gente tem essa ideia também na cabeça incutida. Os médicos antigos, a gente sempre vê os mais antigos falarem, nossa, os médicos antigos tocavam no paciente, hoje o médico mal te olha. A medicina tem essa questão de tradição. Então, no primeiro momento que me perguntaram, que me mostraram o mundo digital, a primeira reação que eu tive foi a rejeição. Falei, não preciso disso para atrair paciente, só preciso ser boa. E eu sendo boa, eu atraio meu público. E aí me perguntavam sempre assim, onde eu queria chegar, onde eu queria chegar, onde eu queria chegar. E eu vi que pelo digital eu posso chegar em muito mais pessoas, entendeu? E aí eu comecei a ceder. E eu comecei a entender, porque eu comecei a andar com gente do meio. E eu comecei a entender mais do processo, sabe? Porque na minha cabeça até então vai ser mais uma marqueteira. Olha lá, mais uma marqueteira vendendo um curso. E não é essa a ideia, não é essa a minha ideia. É mais além, né? Muito mais além. Tem propósito. Sim, é levar informação. É ajudar pessoas, como eu já disse, a salvar vidas, sabe? Ninguém nasce capacitado, então vamos capacitar esse pessoal. Agora fala aqui para a Lente da Verdade, como é que foi essa adaptação com seus colegas, essa descoberta do mundo digital em ser produtora de conteúdo para levar até as pessoas, sim, a informação. A gente entendeu a sua causa, mas e os seus colegas, como é que foi? Eu vejo isso por 3 esferas. Eu vejo os profissionais bem antigos que realmente são resistentes a isso. Eu vejo profissionais que já viram que é o caminho para o sucesso atualmente o mundo digital e cederam e migraram para isso. E eu vejo que já vou começar durante a minha construção, porque essa era a minha preocupação, assim. Se eu me tornar uma cirurgiã plástica, quem é a Raíza? Quem vai operar com alguém que não conhece? E daí veio a ideia. Me perguntavam, quem você quer ser, sabe? E eu demorei, sabe, a virar a chave, porque eu sempre, não quero ser uma marqueteira. E aí eu pensei, por que não, sabe? É o certo. Eu tenho que construir uma imagem a partir de agora. Eu tenho que construir a Raíza a partir de agora. E como eu construo essa Raíza? Hoje, o mundo é digital. Hoje, pelo celular, a gente alcança tudo.
Hoje a gente consegue alcançar pacientes melhor, a gente consegue fazer telemedicina. Então não tem como a gente não negar isso. O digital chegou para ficar. E eu venho agora começando já desde a minha vida acadêmica a construir essa imagem. E não vou deixar de ser aquela médica tradicional. Eu vou continuar sendo a UFRJ, ainda bem, eu amo a minha faculdade. Ensina a gente a tocar no paciente, a medicina é tocar em paciente, o paciente é para ser tocado. Isso não me impede de construir uma carreira no mundo digital. Isso não me impede de levar informação. Isso não me impede de levar informação sobre doenças às pessoas. Isso não me torna menos médica, entendeu? Eu vou estar ajudando mais pessoas que, assim como eu hoje, no 8º período, já me sinto insegura porque o tempo está chegando de eu me formar. Essas pessoas também se sentem. Então, por que não? Sabe? Segurar na mão dessas pessoas. E olha, vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados. A gente está aqui, vamos debater esse assunto. São os assuntos que mais recorrem na emergência. Se esse que o público pede, se que o público tá chamando, tá pedindo, vamos trazer. Por que não? Sabe? Hoje em dia a gente pode levar esse assunto pro Brasil inteiro. Eu posso atingir faculdades do Brasil inteiro. E ajudar estudantes do Brasil inteiro, por que não? Sabe? Nós só temos a agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso bate-papo aqui no Edit Express. A nossa finalidade é quase a sua, levar até essa pessoa, despertar essa pessoa, esse profissional como você e como tantos outros que estão nos assistindo. E eu peço para que você que esteja nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que vai despertar muita gente, até mesmo os seus amigos e familiares. Ou então deixa aqui uma mensagem para a gente, ou uma sugestão, uma pergunta acerca da medicina para a Raíza, ou então para a gente, uma sugestão de pauta que a gente vai abordar aqui sim no Edit Express. Obrigado, Raíza. Até a próxima.